Cultura Geral. Apoio. UniBH. Vestibular 2020. Prova 26 de outubro. Inscreva-se em unibh.br/vestibular. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Muito bem, estamos começando mais um programa Cultura Geral, nessa nova parceria, né, com a UniBH. A gente está falando aqui do estúdio da UniBH em Belo Horizonte. A gente vai tentar fazer sempre que for possível, né, quando disponibilizado o estúdio aqui, tratar dos temas aqui em Belo Horizonte também, que fica mais fácil, né, para os professores, para os acadêmicos, para as pessoas, para os pensadores, para as pessoas que já estão aqui em Belo Horizonte no meio acadêmico, se deslocar e fazer um programa com mais qualidade também, aproveitando o tempo, né? Hoje não poderia deixar de ser a gente fazendo essa abertura dessa pauta super importante, que está ligada ao UniBH, ligado ao meio acadêmico como um todo, sobre a igualdade racial, né, e o Atlas da Violência. A gente precisa tratar desses assuntos, pôr o dedo na ferida, tocar fogo nessa discussão, porque se a gente não conseguir fazer isso como cidadãos, a gente não vai conseguir fazer isso nem como profissional e nem como sociedade organizada, né? Para bater esse papo, falar sobre esse assunto, está aqui o professor da Uni, Daniel Queiroz. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, Daniel. Sei que também é um militante, né, dessa causa da igualdade, não só da igualdade racial, mas também do pertencimento cultural. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Betão. Meu amigo Gilberto Gil, né, que é o meu grande amigo. E sempre que eu preciso de tratar desse assunto, eu tenho que recorrer à sua pessoa, a Nila Rodrigues, que eu deixo aqui o meu abraço, mas a gente precisa tratar desse assunto porque a violência contra o negro, ela não é atual, né? Ela já é estrutural. E nesse momento que a gente está vivendo, ela está aumentando, né? Então, seja muito bem-vindo. Eu acho que tratar desse assunto e pôr o dedo na ferida é o que mais nos interessa nesse momento, né, Gilberto? Mais uma vez, Betão, obrigado pela oportunidade, um abraço a todos os telespectadores. Estamos aí para poder falar sobre essa temática e justamente essa estrutura que existe no Brasil, a gente vai discorrer sobre isso aqui agora. Bom, vamos lá. Daniel, o racismo no Brasil, ele é uma estrutura cultural? Eu entendo que sim. O Brasil, a gente tem a ideia de falar que o Brasil é um país pacífico, etc., mas na verdade, o Brasil é um país desigual e nada pacífico. Desde a escravidão, desde o início da colonização até o período ditatorial recente, a gente vê uma política assim, dessa colonizante, né, querendo sempre esquecer e apagar a memória. Então, a gente vê, eu percebo assim, estudando, que o Brasil tende essa tendência de esquecer. E se tentou e se tenta o tempo todo esquecer da população negra, que a maior parte da nossa população é de negros. Então, assim, e não adianta a gente chegar na Constituição de 88, ter um reconhecimento formal de uma sociedade livre, justa e igualitária, sendo que essa desigualdade, ela foi só combatida no aspecto formal, mas no aspecto material, social, ela é uma luta cada dia. Então, a resistência e a luta, a militância das pessoas no convencimento e no respeito. Porque se todos praticassem a tolerância, a gente não teria que discutir isso, porque somos todos seres humanos, viemos do mesmo ponto, temos a mesma origem, na morte teremos a mesma origem. Então, nós somos iguais. Então, não há que se falar e se sustentar esse preconceito. E a gente percebe isso pelos indicadores, né, sociais. O Atlas da Violência mostra isso claramente, né? Os indicadores mostram que essa população está sofrendo mais com violência e com assassinatos do que o restante da população brasileira. Ô Gilberto, nós saímos do Atlas de Violência, que foi publicado em 2017, 72% da população negra era vítima dos homicídios. E temos uma revelação em 2019 que passou para 75%, então está aumentando, né? A gente tem ouvido muito falar, a gente escuta muito e tal, e quando tem aquelas discussões mais teóricas em alguns campos da sociedade brasileira,
As pessoas vão com um discurso muito acadêmico, falando que há um genocídio da população negra e tal. O que acontece é o seguinte, a gente precisa entender que a violência ela é uma violência estatal, uma violência que acontece de fato, né, e o Estado também é responsável por ela. E por a gente ter uma população, em maior parte, negra e parda, é óbvio que ela vai sofrer mais esse ataque. Agora, não podemos negar de forma alguma que a população negra ela sofre esse ataque diário, né? A gente estava falando aqui pouco antes de entrar que às vezes você chega num determinado lugar e a pessoa, você é um juiz ou qualquer outra pessoa, você é parte do processo, como é que você não sabe que você é advogado? Então, essa coisa da violência que se externaliza de várias formas, consciente e inconscientemente, ela ataca o negro todos os dias, diariamente, o tempo todo. Como é que a gente coloca o branco nessa discussão? Betão, a gente tem que pensar, inicialmente falando, que o genocídio, o extermínio da população negra começa já nos navios. Ali já começa morte em massa e os crimes constantes contra as pessoas negras. Ali começa a ferir o princípio da dignidade humana, justamente no início da escravidão. Durante a escravidão, há também o genocídio da população negra que era escravo, tendo em vista as mortes que não são relatadas nos livros de história e toda aquela violência. No passar do tempo, isso perpetua até os dias de hoje. Essa violência, esse extermínio, não é somente uma coisa cultural, é uma coisa do próprio Estado. É o próprio Estado brasileiro que permite esse crime, porque a partir do momento que ele permite que venham pessoas negras para serem exploradas, pessoas negras que morrem nos navios, nos transatlânticos, que são jogadas nos navios como se lá fosse um cemitério. Depois, no decorrer, é óbvio que cria-se essa cultura das pessoas brancas que são os colonizadores. É óbvio também que a gente tem que lembrar o seguinte, que, sobretudo, a pessoa, quando você fala da pessoa branca, ela tem que ser antirracista. Né? Agora, o racismo que a gente sofre todos os dias, ele vem de uma estrutura muito forte que o Estado brasileiro permite. Conforme o Quiroga falou, não adianta a gente ter uma Constituição de 88, falando igualdade, fraternidade, enfim, se os princípios básicos da isonomia e da igualdade não são incutidos na mente da sociedade. E mais, para que a gente tenha um primeiro passo para que diminua essa violência e o reconhecimento do negro e da negra como um ser humano, a gente tem que tratar com o Estado brasileiro com muito rigor para que ele faça as reparações. As reparações vêm através de ações afirmativas, onde se traz um novo pensamento do negro como ser. Porque, infelizmente, nós estamos no século XXI, em plena modernidade, mas no Brasil a cultura eurocêntrica faz com que as pessoas não vejam o negro como ser, vejam o negro como um outro ser. Quando eu falo, estou usando a palavra ser muito enfática, porque eu falo como ser humano. Quando se trata como ser humano, não há que se falar em discriminação ou racismo. Daniel, onde que o direito entra nessa discussão? Eu acho assim, é como o Gilberto colocou, a questão de promover as ações afirmativas, né? Políticas públicas que possam buscar mecanismos para eliminar essa criação de classes. O Brasil deixou de ser colônia há quase 200 anos, mas continua um pensamento colonial. Isso é na América como um todo. Então, a estrutura colonial, eles faziam em castas, né? O grupo, os europeus, os nascidos aqui e os negros e os índios. E essa estrutura tem um quadro, agora me fugiu o nome, do século XIX, que mostra o jantar de um brasileiro. E você vê a dona, a senhora jantando na mesa e dando comida para crianças negras. E você vê visivelmente doentes, porque tinha aquela doença da barriga, né, que incha. Assim, você vê a desigualdade, a criança nua, sem roupa, sem acesso a estar sentada na mesa. Né? E essa estrutura ela vai se perpetuando. Acho que assim, são dois aspectos. O primeiro é o direito enquanto espaço de educação, né? de mostrar para as pessoas que estão buscando a instrução de que nós não existem essas classes, essas castas sociais. Existe sim uma classe dominante e uma classe dominada. E dentro dessa perspectiva, mostrar para as pessoas que elas são iguais e compõem o mesmo grupo social que é o povo brasileiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, acho que o direito ele deve punir com rigor
quem pratica atos que ofendam essa dignidade, a dignidade humana e também criar políticas públicas para construir esse espaço, né, para que chegamos a uma sociedade efetivamente livre, justa e solidária. Eu vejo que o Brasil ele é um país que é dos extremos, né? É um país assim, extremista, as pessoas querem polarizar qualquer discussão. Né? Até aquela ideia do darwinismo social, ela é uma ideia muito perigosa. Eu estava lendo recentemente sobre um autor que escreveu sobre Machado de Assis. E diz que o atestado de morte de Machado de Assis diz que ele era branco. Ou seja, ele é uma pessoa, um mestiço, né? Filho do pai, neto de escravo, e a mãe portuguesa. E como ele atingiu uma grande ascensão social, ele foi enterrado como branco. Mas é só a partir da década de 30 que a sociedade começa a colocá-lo como um escritor negro, um escritor afrodescendente, mulato. Em cada momento da história ele é tratado de uma forma. Mas isso mostra, é muito simbólico esse registro de morte, de atestado de óbito do Machado de Assis, nesse aspecto. Ou seja, o darwinismo social ele quer apagar. Ele quer embranquecer a população, acha que o branco é mais evoluído. Eu acho que isso é um pensamento totalmente equivocado, ultrapassado. Acho assim, o grande legal do mundo é a sua diversidade. Se não houvesse diversidade, acho que a gente não teria como pensar e crescer em prol do desenvolvimento humano. Né? Se fosse todo mundo igual, para que nós vamos mudar? Né? Ô, Gilberto, vou te dar uma cutucada aí. Essa coisa do movimento neopentecostal, que faz um contraponto a uma estrutura eurocêntrica. Então, nós estamos vivendo 2 pontos da história em que nós temos na academia um ensino com uma estrutura europeizada e nós temos de mercado e capital uma estrutura que é dominante e nós estamos sofrendo um ataque, né, entre uma estrutura dominante contra outra estrutura dominante. E a gente está no meio dessa confusão toda. Nessa confusão toda que a gente está vivendo, as pautas estão divididas. Então, nós temos a pauta dos LGBTs, nós temos a pauta dos negros, das mulheres e tal. Não é um risco a gente dividir todas as pautas e sofrer as cunhas em todas as pautas e a gente não ter realizado direito quase que algum de nenhuma dessas chamadas, entre aspas, de minorias? Pois é, Betão, eu acho que é importante, a divisão ela deve acontecer para aprimorar. Na verdade, a gente tem que ter políticas públicas de inclusão de toda a sociedade, independente de LGBT ou não. A gente tem que ter os princípios da dignidade da pessoa humana e os direitos humanos preservados. Quando você me fala em questão do neopentecostalismo, e aí é uma coisa que está cutucando, a gente tem que entender o seguinte. No Brasil, esse movimento começou na década de 70, muito forte. E ele vem com um pensamento eurocêntrico, um pensamento de embranquecimento de poder, né? E aí, quando eu falo, não estou falando contra a denominação de ninguém, a gente está falando de um sistema. E ele entra com a grande questão de a família, proteção da família, mas uma proteção da família totalmente teológica. E quando você pega essa questão teológica, você vai defender a sua religião. Então, o neopentecostalismo que hoje está predominante no Brasil, principalmente nas bancadas, e aí eu vou ter que falar, as bancadas evangélicas, ele traz um grande problema. Por quê? Porque ele não faz a individualização de pautas. Divide-se pautas, mas não individualiza as pautas dentro da necessidade. Por quê? Onde estão as minorias inseridas nisso? Por quê? Porque eles têm um pensamento teocêntrico, eles não deixam que o Estado seja um Estado laico. Então, quando você tem um pensamento teocêntrico, você vai para quê? Para a Bíblia. Se você for para a Bíblia, como que você vai defender os direitos dos LGBTs? Então, a laicidade do Estado ela tem que ser aplicada para todo agente público. E todo agente público ele tem que zelar pela sociedade. O neopentecostalismo ele tem uma visão de domínio de poder econômico. E isso envolve algumas grandes igrejas com ocupação de poder. E para falar dessas questões, a gente também tem que pensar um pouco na questão da etnia. Então, como nós estamos falando de igualdade, aí eu coloco para o telespectador e para vocês aqui na bancada pensar
Me fala desses líderes do neopentecostalismo, quantos deles são negros? E aí vamos pensar, quantas mulheres estão à frente desse poder neopentecostalista? Então a gente tem que pensar que a individualização das situações das minorias tem que ter pauta? Sim. Só que a pauta não pode ser teocêntrica. A estrutura e o pensamento de família, ele pode existir para mim na minha igreja no meu momento que eu estou fazendo a divulgação da minha crença. A partir do momento que eu estou eivado de poder público, com a obrigação de aplicar a Constituição e aplicar as leis e políticas públicas, eu não posso levar isso para a sociedade, dentro dessa votação. E aí me perguntaram outro dia, Betão, se existia alguma coisa da minha pessoa contra a questão de bancadas evangélicas ou o movimento neopentecostal. Muito pelo contrário, nós estamos falando de direitos, nós estamos falando de Estado laico. Então, quando a gente fala de laicidade, a gente não tem nada contra o movimento. Se todos fossem bancada evangélica, mérito. Porém, a gente tem que lembrar o seguinte, a laicidade não pode privar e tirar direitos das pessoas. E quando a gente fala também em etnia, e a gente vai falar muito da questão da teológica, a gente tem a visão que é colocada para a gente de um Cristo branco, né? Então, Cristo branco, homem, e ali todos os seus discípulos brancos, olho azul. Esse pensamento ele vai para o neopentecostalismo e acaba que reflete nas pessoas. Só que quando a gente fala em negritude dentro dessas igrejas ou desses movimentos, a gente quase não vê. A gente vê, na verdade, como as pessoas pobres que alimentam o templo. Porque são as pessoas que vão sofrer mais com o emocional e vai trabalhar a fé da emoção. E a fé da emoção, sinônimo de dinheiro no altar. Então, é uma questão de domínio, dominado, que mistura a teologia e o Cristo branco, porque as igrejas também têm que entender e aprender a falar com as pessoas da verdadeira história do Cristo, do berço da África, né? Isso é importante que se tenha isso. Então esse movimento, nada contra o movimento neopentecostal, nada contra evangélico, nada contra a igreja evangélica. A gente só tem que atentar quando eles pegam a religião para tomada de poder. E aí a gente tem que pensar o seguinte, o Cristo, que é o grande centro deste movimento, ele mesmo disse o seguinte, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o que ele quis dizer? Estado não se mistura com a política. Se você está na política, que você seja político. Mas, aliás, Estado não, religião não se mistura com política. Se você está na política, fique na política. Se saiu da política, fale do Cristo, porque o Cristo nunca foi político dentro das palavras dele. Então a gente tem que atentar para essa questão. E a pauta negra, a pauta LGBT, ela não entra, e outras pautas não entram, dos indígenas não entram, somente para alguns interesses. Por quê? Porque são uma casta, na verdade, um pensamento deles, que não pode fazer parte do poder. Então a gente tem que lembrar que esse neopentecostalismo, ele vem com uma ideia americana, e aí o próprio Trump e outros são adeptos, inclusive o Estado de Israel está vindo muito forte para essa questão. E quando eu falo do Estado de Israel, muita gente fala, mas Israel é judaico, sim, tem o judeu ortodoxo, mas hoje o messianismo, o judaísmo messiânico tem crescido muito forte. Então ele junta com os outros estados, através do cristianismo travestido de neopentecostalismo. E aí, adeus minoria, porque essa minoria é simplesmente uma base de sustento para essa ideologia que vem muito forte, com grandes líderes, nas suas maiorias pastores, homens brancos e homens ricos. Então a gente não vê as pessoas negras inseridas neste meio, a não ser quando eles fazem parte do movimento neopentecostal, mas lá naquela igrejinha, naquele cantinho, que ela serve de um sustento para proliferar e, sobretudo, eu vou ter que falar a verdade aqui, sobretudo para angariar voto e manter todo esse sistema. Muito bem, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral, não saia daí. Veio a nova gestão, informatizou as unidades
e aí nós iniciamos com o prontuário eletrônico do cidadão. O paciente, ele chega na recepção, ele é inserido no sistema. Cadastra eles para o atendimento, que é o acolhimento. Identifica se é um paciente que precisa passar no mesmo dia ou se é possível aguardar uma consulta agendada. E fui muito bem acolhido pelas meninas. Agora a gente está levando uma semana mais ou menos para o paciente trazer a queixa dele e marcar a consulta. O urologista, eu pensando que demorar até, a gente falou assim, 6, 8 meses, para minha surpresa, em 20 dias saiu a consulta. Que não demora tanto as consultas nem os exames. Consulta médica aqui na unidade diminuiu o tempo, né? Quando o número telefona para mim, a agente de saúde vai lá em casa, lá, então você já passa lá, que ó, saiu a consulta lá. Né? Eu falo, ó, já? Entendeu? É isso ali. Bom, de volta com a cultura geral, o Daniel, a cultura da violência, ela está inserida na nossa cultura, né? Nós somos já criados, nascidos no berço da violência, né? Tanto na chegada dos portugueses, com o assassinato em massa dos índios, e depois traz os escravos, traz os africanos. Como é que a gente vai despir dessa cultura violenta? Como é que a gente pode trabalhar isso nos dias atuais, nas academias, que eu acho que vai ser sempre o berço da discussão, porque a base da pirâmide educacional ela é sempre manipulada. Assim, numa perspectiva da academia, a academia tem várias propostas teóricas que ajudam a gente a entender e analisar, né? Teóricos tanto da sociologia quanto da antropologia, até do próprio direito, ajudam a gente a entender e ler como é que funciona essa estrutura de poder social e de dominação, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho assim, eu acho que o argumento teórico nos ajuda a compreender. Agora, para haver a mudança, acho que tem que ser uma mudança individual. Assim, fugindo, assim, para mim é uma questão de religião quase, assim, né? De entender, independentemente do seu credo, que você deve amar o próximo. Ou seja, acho que quando a gente começa a entender e se colocar no lugar do outro, que esse ato de amar não é fácil. Ou seja, mas passa do lado de compreensão, de compreender, entender o outro de acordo com suas diferenças e suas particularidades, porque somos diferentes, mas eu tenho que enxergá-lo como diferente. Eu só assim, esse exercício. Eu falo assim, nós precisamos sair dos muros, dos shoppings, dos condomínios, ir para as ruas e conviver com as pessoas. Eu adoro andar no centro de Belo Horizonte, porque lá a gente tem todos os tipos. Na verdade, eu cresci no centro de Belo Horizonte, né, na região da Lagoinha. O centro é o bairro da Lagoinha, vou brincar assim, né? Então, eu sempre cresci vendo essa diversidade. E a Lagoinha também é uma região de muita diversidade. Seja religiosa, que lá você tem templos de todas as igrejas, e sem considerar que é a maior concentração de centros religiosos de igrejas de matriz africana, né, de centros de Ubanda e Candomblé, em Belo Horizonte, estão concentrados numa região que tem 8 bairros. Assim, então, isso para mim, assim, eu cresci dessa forma, porque eu ia na procissão de Nossa Senhora da Conceição, no dia 8 de dezembro, e todas as procissões que eu fui, e todas da história, sempre passaram na porta do terreno da casa do Pai Jacó do Oriente. Ou seja, e é um momento muito bonito de encontro, né, da matriz africana, da religião negra, com a religião católica, né, e que não necessariamente... Eu sou raiz disso. Meu pai foi capitão regente no Congado. E o Congado, lá na própria Lagoinha, é algo muito forte. Então, Concórdia também, né? Na Concórdia também. A guarda 13 de maio. 13 de maio. E, gente, eu cresci vendo isso. Então, assim, então, dentro desse meio diverso, a gente aprende a tolerar e reconhecer o outro como igual. Uhum. Agora, se você vive no shopping, só entre brancos, entre ricos, você não conhece o outro lado. Uhum. Essa privatização do espaço público também tem a ver com a violência? Com certeza. Eu acho assim, quando acho que se criou nos anos 70, 80, assim, o mercado imobiliário criou esse estigma de que a rua é um lugar violento, então vamos para o shopping. Eu chego dessa forma. Então, assim, tem um livro da Jane Jacobs, que é uma urbanista,
que ela trabalha a guerra dentro das cidades. Que foi um processo que ela lutou em Nova York de se criar vias, o prefeito de Nova York queria criar vias públicas, vias expressas, né, privilegiando o carro, demolindo casas, desapropriando pessoas. E ela lutou contra essas perspectivas do modernismo, da arquitetura, da Ville Radioso, né, que são todos aplicados em Brasília. Brasília é uma cidade que, ao mesmo tempo, integra, ela desintegra a sociedade também, que você fica muito distante os polos, né? Então, ela lutou contra isso e ela fala que o morador, ele é os olhos da rua. Então, quando as pessoas ocupam a rua, a violência desaparece. Agora, você vai para o shopping, e hoje você perde os edifícios novos, as fachadas, elas são viradas para os fundos. Né? Os apartamentos têm vista para a área de lazer, não tem vista para a rua. As pessoas não olham para a rua. Então, a rua vira um lugar propício para o crime. Se não tem ninguém olhando, você fala assim, é mais fácil. Né? Então, por isso que esses genocídios que se é feito tanto com a população LGBT e com a população negra, acontecem nas ruas. Né? Acontecem onde a sociedade não está de olho. Então, se a sociedade ocupasse a rua, ela teria mais diálogo. Eu acredito muito dessa forma. E, assim, a gente tem visto isso na Lagoinha, que é uma região de Belo Horizonte muito abandonada, né? Sofre esse estigma de abandono, né? Mas se a gente vai analisar, nos últimos 3 anos, a população tem ocupado a rua. Lá tem um exemplo de um canteiro, de um restante de uma desapropriação, que era um local que viviam moradores em situação de rua e usuários de crack, que chegou um estabelecimento, um restaurante. Um tempo depois chegou um pessoal para cuidar de uma horta, e hoje é um espaço que é seguro, e esses empreendimentos ali, essa horta urbana e esse restaurante convivem de forma muito democrática, de assistência mútua com essas pessoas em situação de rua. Elas não podem ser excluídas, elas têm que ser incluídas. Esse trabalho é muito bem feito em Nova Lima com o Diego Garzon, que é assistente social. Eu até convido vocês para vocês participarem. Você conhece ele, né? Muito bom. E ele criou em Nova Lima uma casa para receber as pessoas que é situação de rua, para almoçar, tomar banho, trocar de roupa. Eu mesmo levo roupa. Assim, acho que a partir da diversidade, então, resumindo, seria a inclusão. Né? Nós temos que incluir e nos incluir também. Uhum. Né? Eu vou incluir o outro? Não, mas eu também tenho que me incluir. Ou seja, eu tenho que conhecer o lado dele. Gilberto, o que lógico que a gente está no espaço acadêmico, e isso vai rodar no espaço acadêmico também. O programa ele tem essa característica também. E como é que você orientaria esses alunos que se sentem dessa forma e que... tem uma frase interessante de uma amiga minha, não vou citar o nome que não foi me permitido, eu perguntei para ela uma vez assim, o que é o racismo? Ela olhou para mim e falou assim, um olhar. Quando eu entro no lugar, quando eu chego na faculdade, só o olhar da pessoa para mim já diz muita coisa. Então, como é que a gente explica para esses alunos que estão fazendo agora um curso superior e vai chegar até eles esse programa, você que é uma pessoa que já está nesse campo há muito tempo e tem batalhado muito por isso, que tipo de orientação você daria para esses alunos? Betão, quando você fala essa questão do olhar, é interessante que a gente estava conversando no começo do programa, você abriu o programa falando sobre isso. Quando eu chego ao fórum, quando eu chego em determinadas repartições públicas, eu sei detectar perfeitamente esse olhar e não foi fácil entender que existia esse olhar. Né? A gente, como o racismo, ele bate todos os dias, tem coisas que no subconsciente acaba sendo comum para mim. Mas quando eu me torno uma pessoa negra de verdade e que eu estudo, que eu procuro saber as faces do racismo silencioso, aí é que vem a grande questão. Então, quem sofre esse tipo de situação, primeira coisa que ele tem que ter em mente é o enfrentamento. Né? Porque o racismo de olhar é um racismo camuflado, é uma coisa muito bem arquitetada pela estrutura. Haja vista até a própria letra da lei, das leis que tratam do racismo, ela não fala de um racismo
silencioso, ela fala de um racismo falado, um racismo que é verbal, verbalizado. E isso aí tem trazido complicações até mesmo para o próprio judiciário, na aplicação da lei e das punições, tendo em vista que a gente vê o racismo velado em várias situações e não há uma coerência do judiciário, até mesmo porque o judiciário, na sua maioria, é branco, então ele não sente na pele a essência. Agora, o acadêmico, a sociedade no geral, primeiro passo, detectar esse tipo de racismo silencioso e ir para o enfrentamento. Enfrentamento não é rebater, é dar a volta por cima no sentido de mostrar a força do povo negro, das pessoas negras. E segundo, a gente tem que atentar muito para o racismo violento, que é o racismo verbalizado, e tem um tipo de racismo silencioso que dá para a gente aplicar a lei. Então, muitas das pessoas não sabem como funciona a lei de racismo, mas pelo olhar você impede alguém de entrar num lugar, e sobretudo as pessoas negras são impedidas de estar em algum lugar pelo olhar e pelo simples gesto, que não é nada simples, de a casa está cheia, não tem reserva mais. Essas questões, toda a lei 7.716 de 89, ela trata, porque impedir as pessoas de frequentar determinado lugar pela sua cor e pela sua etnia é crime de racismo. Então, a gente tem que trazer para a academia essas discussões da lei de racismo. Por quê? Porque tem o racismo que é aquele racismo cultural, né, e tem o racismo crime. Na verdade, é tudo um tipo de racismo, mas estou falando de uma forma mais técnica. Então, a gente tem casos de show que, quando vai fazer uma lista, você liga para o promoter e faz a lista. Ah, eu quero fazer e tal, tal, bacana. Você dá o seu nome para o promoter e depois seu nome não está na lista, porque tem uma rede social que pesquisa o perfil e o fenótipo das pessoas, né? Então a gente tem que começar a atentar, a moçada que está em casa, universidade, que gosta de curtir, temos que atentar para essas questões, como você disse, a questão do olhar, tipo, aqui não é o seu lugar, não venha aqui, isso acontece comigo, acontece com as pessoas negras o tempo todo. Tem o racismo do shopping, porque eu de terno no shopping, na maioria das vezes, eu sou segurança e várias pessoas abordam perguntando onde que está o setor, tanto no shopping quanto nos hipermercados, ou então eu sou pastor, né? Então a juventude, a academia tem que entender isso. E é importante também, Betão, a galera que está entrando agora para o mercado de trabalho, começar a detectar quando que ele está sendo eliminado pela sua cor, pela sua etnia, porque a lei de racismo trata disso também. E quase ninguém sabe, porque normalmente as pessoas pensam que a lei de racismo e de injúria racial, ela tem a ver somente com o xingamento. Não, ela tem essas peculiaridades, porque acontece muito, principalmente nos setores públicos, você vê uma pessoa totalmente qualificada, ela não tem a promoção dela, devido à sua cor, devido à sua etnia. No meu escritório eu tenho uns 4 processos nessa questão, justamente pessoas que estavam mais aptas, com o currículo muito acima, e ela não foi posta no cargo que deveria, devido à sua etnia. Então a lei de racismo trata disso. Então essa juventude, a galera tem que saber o seguinte: a lei, primeiro, busca os seus direitos, não simplesmente fala esse ato é de racismo ou não. Lei 7.716 e artigo 140 do Código Penal, dá para dar uma lida rápida e fácil de compreender. Pesquisar as várias faces de racismo e denunciar. Em havendo ato de racismo, de injúria racial, primeiro momento chamar a polícia militar, em não havendo viatura para deslocar, e até a Delegacia de Crimes Raciais, que fica na Avenida Barbacena 288, mas temos que atentar para uma questão: por que é importante detectar os atos de racismo? Para que não haja denúncias vazias. Isso também é muito importante, porque hoje o poder que quer dominar e que legitima o racismo, ele usa aquela palavra mimimi. Então as denúncias vazias acabam trazendo uma coisa contra a gente. Então a juventude tem que saber detectar até mesmo a abordagem policial quando ela é racista, que na sua maioria é. Se você tem um negro de boné aba reta, um branco de boné, um não negro de
boné aba reta, você pode ter certeza que o negro ele vai tomar um saculejo na parede. Isso aí é uma coisa que a gente discute e eu não estou aqui falando mal de um policial militar, na verdade é uma estrutura. E essa estrutura ela vai pelas instituições, que é onde a gente fala do racismo institucional, que ele acaba passando para aquele agente. Né? Então a gente tem o código de conduta, que tem como fazer uma abordagem, qual que é o caso de suspeita. Mas a suspeita ela vem basicamente num fenótipo e numa cor. Então tem várias formas de silêncio e os jovens têm que atentar para isso, Betão, porque dos 15 aos 29 está morrendo, o genocídio está aí e na sua maioria causado por agentes públicos, de segurança pública, e detectar o racismo você detecta no olhar. Agora, para você denunciar, você tem que ter um embasamento muito fantástico e, sobretudo, ter base para fazer esse enfrentamento. Como é que a gente encoraja esses meninos que estão aí para sair do ensino médio e entrar para o modelo acadêmico de conhecimento? Como é que a gente encoraja esses meninos negros que precisam de uma oportunidade e encarar isso com força mesmo, até com uma certa violência? Não, eu preciso ir, e porque o que eu percebo também às vezes é que na própria formação cultural do indivíduo já é colocado, introjetado no sujeito a questão da baixa autoestima. Como é que ele deve encarar isso e como é que ele deve buscar o conhecimento, Gilberto? Bom, na verdade, ele deve encarar com aquilo que eu falei no começo, enfrentamento. Quando você fala que tem medo, é aquele ditado, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Por quê? Porque o racismo ele mata, o racismo silencia, o racismo leva ao suicídio. Então, essas questões de baixa autoestima vêm desde pequenininho, quando a criança não tem um pediatra negro para atendê-lo. Ele não tem um professor e uma professora negra. Então, na mente, na cabeça dele, ele vai ter o quê? De perspectiva de vida? Subemprego. E aí não estamos falando mal de nenhuma profissão. Nós estamos falando de como o pensamento eurocêntrico faz, que é serviços subalternos, serviços com menos poder de política e poder aquisitivo. Então, quando ele vai encarar isso, quando ele vai entrar na universidade, para ele é muito doloroso. Quando ele chega em sala de aula, ele vai chegar e vai enxergar um outro mundo. Este é um ponto a ser pensado. Outra coisa, na sua maioria, ele vai de ônibus. E a galera vai muito bem vestida, já com seu carro. Então, tudo isso passa na cabeça da juventude negra. Então, primeira coisa que tem que pensar é o enfrentamento. É o espírito de Dandara, de Zumbi dos Palmares, é aquela questão de Marielle, de resistência e de pensar numa melhoria a longo prazo. Né? A gente muda, encarar. A gente muda a nossa história, mas a gente muda a história de um povo. Eu falo isso por mim. Comecei com 14 anos, como office boy da Asprom, dentro do extinto Tribunal de Alçada. Com 14 anos, saí do Tribunal de Justiça, porque houve a unificação, aos 32 anos, como assessor de um desembargador. Então, você veja bem, eu entrei office boy, Asprom, e saí servidor como assessor de um desembargador. Mas isso, para mim, é bacana, só que eu chamo a juventude para isso, para pensar, nós temos que ter enfrentamento. Porque dentro dessa base estrutural de racismo, quando eu era porteiro no tribunal, eu já recebi coxinha mordida, cara. E isso não é nenhuma... Eu sabia que era um desprezo, porque muitas pessoas que eram amigas e que viam ali o estudante, chegavam, davam um lanche, aquela coisa tranquila, e a gente tem, né, essas questões que acontecem no local de trabalho, mas você vê também quando tem aqueles atos de ironia. Eu sofri muito racismo e isso acontece muito com a juventude, de estar uma galera que você é bem aceito na galera, entre aspas. É o famoso, eu tenho um amigo preto e não preciso falar o que tem aí circulado na imagem, no Brasil o tempo todo. Mas eu tenho um amigo preto, só que a hora que rola a festa você não vai. A hora que rola a turma arrumar para ir para a praia não vai. Então a juventude tem que estar preparada para isso. E ela tem que estar preparada para mudar o que os filhos vão receber. Então, esse enfrentamento, ele vale a pena, Betão. Ele vale a pena e a juventude tem que fazer esse enfrentamento, porque você entrou na universidade, não importa qual vai ser a dor que você vai sentir ali, termina.
E outra coisa, não é só quem entrou não, quem está para entrar não desiste não. Vamos, infelizmente estão cortando as políticas públicas, sobretudo as ações afirmativas, mas nós aqui estamos lutando para que permaneçam. O Estado tem que voltar o pensamento e tem que voltar as suas políticas para a população negra, que é 57% e a grande construtora desse país, mas a juventude tem que atentar para essa questão, detectar os racismos, tomar muito cuidado no dia a dia, tendo em vista os índices do genocídio. Então, ele é uma presa, e buscar, através dessas políticas, buscar, através do estudo, das oportunidades, para a gente mudar esse perfil. A gente tem que buscar o nosso empoderamento. Então, a gente tem que ter a caneta na mão no judiciário, a gente tem que eleger, e aí a juventude dos 16 anos tem que eleger pessoas negras, mulheres negras, homens negros, para que nós tenhamos também o poder de ter a caneta de elaboração de leis para a nossa própria proteção. Então, o jovem e a jovem negra têm que pensar nessa questão, ocupar a academia, ocupar os lugares de poder, fazer com que o black money circule mesmo no empreendedorismo negro, porque isso é importantíssimo. O colonizador faz o dinheiro girar entre ele. Então, a gente também tem que ter, são várias formas, Betão, de dar uma levantada na juventude e na sociedade negra num todo, que se a gente tiver que discutir, a gente vai ter que ter uns 4 programas aí. Para a gente encerrar, Daniel, essa cultura do pertencimento, ela é muito importante para a nossa sociedade, todas as pessoas se sentirem pertencentes, e esses meninos que estão vindo aí, saindo do 2º grau para entrar para o ensino acadêmico, tem que se sentir pertencente a essa área do conhecimento. Totalmente. Sem ter sentimento de pertencimento, a gente não tem como ter coesão social. Assim, a gente tem que valorizar os grupos, que a sociedade é feita de vários grupos, né? Cada grupo tem que se valorizar, como o Gilberto colocou, né? A economia negra, mas tem que chegar um momento que essa economia vai também encontrar com as outras economias sociais, né? Ou seja, a economia criativa, com a economia solidária, com a economia da inovação. Então, assim, a gente tem que se pertencer, porque a unidade de um povo está na ideia de pertencimento. Muito me assusta ver a parada de 7 de setembro, e as pessoas saírem com a bandeira do Brasil e de Israel. Muito me assusta, né? Mas a gente tinha que estar com a bandeira, do Brasil, a bandeira de Angola, a bandeira da Guiné, né? A bandeira da Nigéria. Os nossos negros vieram desse, né? Os brasileiros, descendentes desses povos, são brasileiros. Assim, por que a gente também não pensar também, né? Se somos também parentes dos filhos de eleitos de Deus, os israelenses, por que não façamos essa conexão, essa reconexão para se criar esse sentimento de pertencimento? Porque na hora do samba, todo mundo esquece, né? O samba é um momento de união para isso. Por que não é em todos os momentos da vida, né? Eu acho que assim, porque se pertencer, a gente pertence à sociedade. Então, assim, só assim que essas políticas elas vão ganhar sentido, né? E também eu acho um pouco, essa questão da resistência, ela é importante, Beto, que para mim o Estado é promotor dessa violência. É o Estado, né, que ele perpetua isso. Então nós temos que nos unir para poder mudar os estamentos sociais. A gente não teve nenhuma mudança política na história do Brasil, em momento nenhum, que se trocou esses estamentos sociais. Houve uma esperança com o Lula de fato não fez, né? E houve uma esperança com Getúlio Vargas, que de fato também não fez. Então, assim, acho que precisamos desse momento, assim, de democratizar esse espaço público, para incluir efetivamente cada um dos representantes de quem é o brasileiro. O brasileiro é essa mistura, e não é essa mistura branca, rica, que está no Congresso Nacional, não. Muito bem. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, mais uma vez. Sempre um prazer fazer, agora com duas feras desse porte aqui, né? Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Vestibular 2020. Prova 26 de outubro. Inscreva-se em unibh.br/vestibular.
Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais, mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.